Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre alongamento e relaxamento. Por que é tão importante assim alongarmos antes de tocarmos algum instrumento ou praticarmos alguma atividade física? Para você conseguir extrair o máximo da sua potencialidade, o alongamento é imprescindível. Diretamente também influencia a nossa qualidade de vida. Imagina a seguinte situação: você está totalmente cansado, com fome, com sede, com dor no corpo, meio quebrado, e você precisa realizar alguma atividade, seja tocar um instrumento, ou seja estudar para uma matéria da escola, ler um livro. A qualidade da concentração e a qualidade de retenção da informação que você vai ter nessas condições, com certeza será péssima. Você não vai conseguir se concentrar. Por quê? Porque o seu cérebro, a sua mente, não vai estar focada no seu estudo como prioridade. Vai estar focado na sua fome, vai ficar o tempo inteiro vindo aquela sensação, aquele gosto amargo na boca, aquela sensação completa de desconforto, vai fazer com que você não consiga se concentrar na realização que você deveria ter como foco naquele momento. Como conseguir então focar e ter um rendimento melhor em tudo que você for realizar? Então, primeiramente, é você estar alimentado, estar com uma boa condição de higiene, estar de banho tomado, com os dentes escovados, não estar com fome, não estar com sede, não ter conflito nenhum na sua mente. Por exemplo, se você de repente teve uma discussão com alguém e o negócio não se resolveu, isso daí vai ficar te preocupando também e vai atrapalhar o seu foco. Então é melhor resolver a situação, resolver as necessidades básicas, do seu corpo, para você conseguir ter um foco maior, tá? A nossa mente, ela funciona como um circuito, fazendo ligações nervosas entre os neurônios. Dependendo do desenho das ligações que vão se formando, vai se criando uma neuroplasticidade, vai se formando um circuito na sua mente. Se você muitas vezes está com a musculatura tensa, todas as terminações nervosas vão mandando o sinal para o cérebro dizendo que aquela região está tensa. Então, ou seja, o seu cérebro vai sendo ocupado com mais informações, na sua mente. Tudo isso vai atrapalhando o foco. Ou se você, enquanto está tocando um instrumento, você está exercendo também tensão. O que é tensão? É um esforço muscular desnecessário, Você está exercendo tensões. O que está acontecendo? Na realidade, você está mandando o sinal da sua mente para aquela musculatura, para ela estar gerando aquela tensão. Então, ao mesmo tempo que você está executando o instrumento, você está gerando tensões. E todas as informações estão saindo da sua mente. Então, quanto mais você for limpando a sua mente, quanto mais você limpar as tensões, mais você vai conseguir focar só na informação necessária para tocabilidade, para você poder tocar o seu instrumento ou realizar a sua atividade. Então, a sua mente vai estar mais focada no que realmente precisa. Dá para ter como a ideia como se fosse abas de um navegador, Se você conseguir focar só naquilo que você está fazendo naquele instante, é como se você tivesse apenas uma aba do navegador aberta, tá? Agora, no caso de você estar todo tenso, cheio de preocupações, é como se você tivesse várias abas do navegador aberto. O que vai acontecer é que cada vez mais a página principal que você quer acessar vai estar um pouco mais lenta, justamente pelo fato de haverem muitas abas abertas, ou seja, você vai estar gerando muita tensão desnecessária. Então, como aliviar essas tensões? Esses exercícios vão servir inclusive para você poder se aliviar do estresse cotidiano. Então, de repente, você está naquela situação de mais nervosismo, mais agitado, você vai dar uma relaxada, vai fazer esses exercícios tanto de relaxamento quanto de alongamento, para poder deixar o seu dia mais tranquilo, mais numa boa.
Imagina que você precisa, vamos supor, ler um livro para a faculdade ou para o trabalho, para poder estar empregando aquilo que você está lendo em uma semana. Ou em 3 dias, vamos encurtar para que o negócio fique mais acirrado, né? Em 3 dias você precisa fazer aquela leitura. Só que tá tudo super complicado, tá muito barulho na casa, muito barulho na rua, você não tá se alimentando direito, não, sabe? Tá com sede, tá suado, tá sem água porque a Sabesp ou o fornecedor de água cortou devido a racionamento, então tá sem água no local, sabe? Tá aquele transtorno e você precisa ler o livro. Então, assim, vai ser mais complicado de você conseguir atingir o objetivo, conseguir realizar aquela leitura com mais facilidade. Agora, imagina que você está na praia, tranquilo, né? Você precisa ler o livro em 3 dias, mas você está de folga, está ali na beira da piscina, bem próximo com uma rede, tomando um suquinho gelado, um suco, sei lá, daquele da sua preferência, você está lá numa boa, tranquilo, e aí o livro é super de boa, em 4 ou 5 horas, de repente você lê com concentração, e aí você, naquele clima todo, pega o livro, lê uma página, 2, lê umas 10 páginas, lê durante 1 hora seguida, depois você descansa um pouquinho, e no decorrer do dia você consegue realizar a leitura inteira, e ainda tem mais 2 dias para ir pensando no assunto, de como você vai aplicar tudo aquilo, bem mais tranquilo, né? Então, mas com a nossa mente, de repente, a gente pode se transportar para uma situação dessa, mesmo na situação mais desconfortável que nós estivermos. Claro, havendo as condições para isso, né? Não havendo, por exemplo, o racionamento de água, né? Então, a gente conseguindo, de repente, se ajustar tudo da maneira mais adequada possível, aí você pode, de repente, liga um ventilador, dá aquele calorzinho bacana, faz o suquinho gelado, respira fundo. Imagina que realmente você está naquela situação bem tranquila e você tem os 3 dias, claro, você não está de folga, então não teria todo dia livre, mas de repente você tem umas 6, 7 horas ali livre, naquele frescor do entardecer até a noite, de repente dá para ler quase o livro todo num dia, tá? Mas você cria todo esse clima tranquilo para poder executar essa tarefa e você de repente se transporta da maneira a qual eu vou passar para vocês através desses exercícios de alongamento. Tudo é uma questão de concentração. Então, mesmo para você conseguir se transportar, não para um lugar dessa forma, que isso seria apenas de forma imaginativa, né? Mas pegar o estado daquele local, o qual você se encontrava super bem, e trazer para esse estado atual. Isso é perfeitamente possível, né? Então você pode estar relaxando e estar conseguindo atingir esse estado tranquilamente. Então você teria que começar primeiro alongando toda a sua musculatura para tirar essa tensão. Então a gente vai começar com os pés, porque os pés são eles que nos carregam o tempo inteiro. Então todo esse peso fica sempre em cima dos pobres pés. Então vamos tentar alongar, tá? Vocês de repente podem se massagear, mas a ideia dos exercícios aqui é para que eles sejam o mais rápido e mais objetivo, para vocês conseguirem, tá, atingir esse estado, né? Então, vai soltando a musculatura e vai se concentrando realmente em soltar, em alongar todos esses tendões, porque toda a musculatura, no fim, elas estão todas interligadas. Por isso que a gente tem toda essa percepção sensorial. Por isso que eu, apertando o dedinho do pé, eu consigo sentir e perceber o movimento, porque o nosso corpo inteiro, ele é interligado, né? A outra perna, ó, já começa a soltar, já começa a relaxar em tempo integral. Respiração longa, né, e profunda, ó. Inspira pelo nariz, pode soltar pela boca, pode inspirar profundamente. Inclusive esses exercícios, eles vão servir
Também se você estiver numa situação de estresse, por exemplo, até numa situação de luta ou fuga, você vai conseguindo reverter todo o processo através da respiração. Isso eu estou falando com embasamento científico. Isso daí é conhecimento novo da neurociência, que a gente consegue reverter alguns estados químicos que ocorrem no nosso corpo, tá? Através do estado físico. O estado físico muda o estado mental, e mudando o estado mental a gente consegue aos poucos ir alterando a química do nosso organismo, né? Então já é comprovado cientificamente, até com o corpo inundado com cortisol, né? Inundado, eu digo, com liberação do cortisol, quando a gente entra num estado de luta ou fuga, a gente consegue reverter se a gente respira com tranquilidade e faz esses exercícios de alongamento. Você pode usar isso quando de repente for prestar um vestibular, sentir que dá aquele branco, porque à medida que você vai entrando num estado de luta ou fuga, o córtex pré-frontal, né, onde fica principalmente a parte da racionalidade, ele vai se desligando, apagando, e o instinto vai tomando conta. Tá? A parte mais, digamos assim, primitiva do cérebro, ela vai assumindo o controle, porque você está se preparando para guerrear, para lutar, ou então para sair correndo, para fugir, né? Então, justamente, o corpo ele libera esse cortisol, né, que vai dando toda essa reação, junto com noradrenalina e outras substâncias, que vai fazendo com que você se prepare para uma guerra. Tá? Por exemplo, às vezes muita gente que nunca pisou no palco e de repente quando pisa no palco sente um pouco mais desse nervosismo na hora de tocar. Então, como contornar isso? Relaxando a musculatura e controlando completamente a respiração. Então, por isso, estou passando todos esses exercícios. Lembra, a respiração supratorácica, né, essa respiração curta e muito aqui em cima, vai alimentar mais esse estado de nervosismo. E a respiração mais profunda e a musculatura sendo toda solta, vai começando a inverter esse processo. É o processo físico revertendo o processo mental, que reverte o processo químico. Tá? Então, depois do alongamento dos dedos dos pés, pode alongar também as pernas. Tá? Puxa aqui, perna e segura por um tempo, com o olhar fixo, né? Para não cair. A outra também. Geralmente pode segurar uns 20 segundos o alongamento. Puxar desde os dedos dos pés, né? Respiração sempre, o famoso sim, para liberar toda a tensão também que a gente acumula nessa região. Sim, sim. Fazer no mínimo umas 10 repetições, né? Abre a boca para não machucar a laringe. O não. Talvez. O movimento circular, deixa a cabeça cair e vai girando, liberando as tensões. Então, ao mesmo tempo que você está alongando, está também relaxando a musculatura. Também para o lado contrário. A partir do momento que você já começa a relaxar um pouco algumas regiões,
ou no dedo dos pés, as pernas, você começa a perceber regiões que estão tensas, porque algumas regiões vão se relaxando, você vai vendo que tem, como se outros músculos começassem a pedir, ei, mexam comigo também, na realidade. Então a gente percebe que precisa fazer um movimento também circular no ombro. Esse é um movimento que a gente não costuma fazer no dia a dia. E é um dos exercícios que mais relaxa quase que o tronco inteiro. É um movimento circular e a respiração sempre funda. O contrário agora. Isso. Claro que aqui eu só estou fazendo um pouquinho do exercício para mostrar para vocês, mas o ideal é que quando eu mostro o exercício, se você for fazer acompanhando o vídeo, pausa um pouquinho o vídeo, coloca uma música bem calma de fundo, tá? Uma música, pode ser uma música clássica, bem tranquila, e vai fazendo o exercício, vai fazendo várias e várias vezes, tá ok? Outro exercício que pode ser feito é esse do pé, ó, virando o pé um pouquinho na lateral, um pouquinho com cuidado, nada para não se machucar. O pescoço, isso. Ó, o braço, põe aqui por trás. Puxa aqui, ó, para alongar um pouquinho as costas. Isso. E respira fundo. Se você estiver bem tranquilo, sem preocupações, sem fome, sem sede, sem nenhuma vontade básica do seu corpo, né, ou nenhuma necessidade, para que não seja ansiedades ilusórias, né, da sua mente, né, coisas que você, mas eu queria tal coisa, e você fica pensando naquela coisa que você quer, material, vamos dizer assim, e você se sente aprisionado com aquele desejo material, aí isso é uma outra coisa, não é uma necessidade básica do seu corpo. Então ali nesse caso você está sendo prisioneiro ou escravo das suas vontades, tá? Então você precisa se libertar, então você tem que pensar que aquilo você deseja, tá? Mas você não pode ser prisioneiro daquela vontade, daquele desejo. Então você tem que tentar se livrar de alguma maneira, de repente procurando até a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, se for o caso, para se libertar daquele desejo quase incontrolável ou até mesmo incontrolável. Agora, de desejar as coisas, isso é normal, tá? Só não é normal atrapalhar suas atividades e o seu foco de acordo com o tamanho do desejo, de repente ilusório que você cria. Agora estou falando das necessidades realmente básicas do nosso corpo, tá? Necessidades de higiene, necessidades de alimentação, de abastecimento, de água, necessidades das relações afetivas e sociais entre as pessoas. Então essas são necessidades que o nosso corpo naturalmente tem. E que também podem ser controladas, tá? Mas não vem ao caso, a gente está falando em foco, então se o foco for o autocontrole, aí primeiro você precisa atingir esse autocontrole para depois conseguir focar em outra coisa, tá? Mas enquanto você estiver em fase ainda de tentar controlar uma necessidade, aí, e você tentar focar em outra coisa, aí não dá certo. Aí vai atrapalhar o seu desenvolvimento e o seu foco. Então, respira fundo. Se imagina numa situação daquela qual você prefere, tá? Como se você estivesse numa cidade do interior, num clima bem gostoso, ou na praia, algo que realmente você goste. De repente pode achar até algum vídeo no YouTube de paisagens e tal, com sons de cachoeira, ou sons de música ambiente. Só isso daí já ajuda a criar
todo esse clima de descontração. Tá? Eu estou falando bastante, mas assim, o exercício você vê, você está no seu dia a dia, na correria, justamente onde você precisa criar o hábito de relaxar, de se soltar. Quando mais você, naquele momento que mais você estiver tenso, mais você precisa relaxar. Para quê? Para tomar as atitudes de maneira o mais consciente possível, para que você tenha progresso nos seus afazeres, né? Para que você otimize o máximo possível os seus afazeres. Por isso que grandes empresas como Google, Microsoft e outras empresas também grandes automobilísticas e de tecnologia já aplicam entre seus funcionários horários um pouco de lazer, de descontração, já deixam um clima melhor ali na empresa para poder gerar um pouco mais a criatividade dos funcionários, a tranquilidade. Então, isso aí é consciência psíquica, né, de uma empresa. É consciência de que cada funcionário pode ter uma melhor qualidade de vida. A melhor palavra a se empregar é uma consciência de qualidade de vida para os funcionários, né, a consciência da empresa. Então, vamos tentar então dar. Então você está num momento de descontração, sem fôlego, de repente não dá tempo de fazer nada, porque você está na correria, só respira fundo. Que já é algo que você já vai ajudar um pouco. Se você tiver 5 minutos, em 5 minutos já dá para alongar, sabe o espreguiçar? Abre a boca também, boceja, espreguiça, que já ajuda. Agora, para tocar um instrumento, todo esse relaxamento ele vai ajudar bastante. Você relaxou e vai se focar, vai estudar 1 hora, 2 horas seguidas. Sugiro que se for estudar 2 horas, estude 1 hora, de repente depois faça uns 5 minutos de relaxamento, estuda mais meia hora, aí pega uns 2 minutinhos, dá uma boa respirada, vai começar a estudar muito tempo, então toca um pouquinho, aí depois dá essa relaxada, alonga um pouco, toca mais um pouco, relaxa, porque se você só fica estudando e só fica gerando esforço, sem perceber você vai começando a gerar tensão também, então vai tentando se soltar. Agora os exercícios principais, para quem pratica violão, guitarra, violino, contrabaixo, de alongamento nos braços que a gente vai fazer. Vou passar só os principais. O principal é esse, você estica o braço, mantém ele reto e você vai puxar os dedos aqui para alongar os tendões dessa parte aqui. Os tendões que chegam nos dedos, na parte aqui frontal da mão, né? Então segura mais ou menos uns 20 segundos, ó, com o braço esticado para alongar. Esse exercício deve sempre ser feito antes de tocar, sempre. Toda vez que for tocar, naquilo que eu falei no começo do vídeo, para evitar problemas de lesões, problemas futuros, como por exemplo tendinite, e também para poder obter um melhor resultado e um melhor desenvolvimento, uma melhor progressão no estudo. Solta, mantenha a respiração também, bem controlada. A outra mão, segura mais ou menos isso aí, uns 10, 15 segundos. Mais ou menos os 20 segundos. Pode soltar. Eu estou fazendo uns 10, 15 segundos, mas o ideal é fazer uns 20 segundos em cada. Pode alongar o polegar também, ó. Vira a mão aqui, põe a mão aqui para baixo e puxa o polegar para cá. Faz o alongamento com o braço reto também. Puxa um pouquinho que aí alonga o tendão do polegar. Outra mão também, mesma coisa, mesmo esquema, alongando o polegar. Já pode
segurar os 20 segundos. E pro outro lado, você vai agora alongar os tendões aqui na parte de cima da mão, né? Você vai fechar os dedos com o braço esticado e vai puxar aqui por cima. Segura mais ou menos esse tempo também. Soltou. A outro braço também. Mantém esticado e puxa para alongar os tendões na parte de cima da mão. Segura mais ou menos o mesmo tempo. À medida que não força demais, então não puxa muito forte. Dá para sentir o quanto você pode ir puxando. À medida que você vai alongando, o seu desempenho no instrumento vai melhorando. Por exemplo, no violão, na guitarra ou no baixo, o ideal é que a gente fique com a mão nessa posição. Se a gente vai tocar piano, anatomicamente, é um instrumento, um dos mais adequados à nossa postura física. Por quê? Ó, é muito mais fácil. O acordeon também, ó, tá aqui. Já o violão, ó, a gente precisa virar um pouquinho, ó, se entortar um pouco. Mesma coisa o baixo, a guitarra. O violino tem que se entortar um pouquinho mais, ó. Então vai precisar o quê? Conseguir um alongamento melhor do braço e dos tendões. Então, por exemplo, se você alonga e consegue tocar com mais facilidade assim, os seus dedos ficam de frente para as cordas. Então vai ser mais fácil de tocar. Agora, se você tocar assim meio de lado, ó, os dedos eles ficam meio esticados, meio tensos. Lembra que eu falei bastante sobre tensão? Ó? Então vai atrapalhar a execução. Vai atrapalhar também o seu desenvolvimento e sua progressão. Então, o alongamento é importantíssimo por isso também. Assim como quem vai tocar o piano ou o teclado já tem uma condição natural mais apropriada, o violão, à medida que vai se conquistando um alongamento, vai ficando mais fácil também, até que você também assuma uma posição sem gerar tensões. O ideal é que você consiga realizar esse posicionamento sem tensionar. Então aqui eu não estou tenso, consigo uma mobilidade dos meus dedos bem tranquilo, sem gerar tensão nenhuma. Tá ok? Outro exercício para alongar, ó, pode ser feito esse aqui também, ó. Usando um pouquinho os dedos. Respira fundo também. Sempre se soltar. Eu já estou há um tempo de pé, já começa a tensionar de novo os tendões do pé. Então, ó, eu vou soltando um pouquinho eles novamente de novo. Novamente de novo é bom, hein? Novamente. Aqui, alongar os dedos. Um pouquinho de abertura. Sem forçar demais. Só o necessário. Solta os ombros. Alongando os dedos para um lado, para o outro. Tenta soltar o movimento circular do pulso. Vai soltando, tenta deixar o corpo todinho solto, ó. Ok, tem outros exercícios também. Você pode apoiar numa cadeira para alongar de um lado, alongar do outro, sempre sem forçar demais, tá? Vou pegar uma cadeira aqui para mostrar. Pode fazer um pouquinho esse alongamento também durante um tempo. Aí aqui já sai daquele alongamento mais básico, rápido, que eu acabei de mostrar, que é interessante sempre fazer antes de tocar. Agora pode caprichar, pode alongar a musculatura também aqui do ombro, vou mostrar para vocês. Por exemplo, pode pegar o batente da porta, deixa eu virar um pouquinho para mostrar. Aqui, ó, no batente da porta, pode apoiar aqui e alongar, ó.
virando o braço. Você pode fazer isso com os dois, do outro lado também. Você alonga aqui um pouquinho a musculatura do ombro. Segura aqueles 10, 15 segundos. Do outro também. E é isso aí. Você gostou dos exercícios? Tem alguma dica de algum exercício, de algum site? Deixa nos comentários que depois eu coloco na descrição também do vídeo, ou posso comentar no próximo vídeo. Então, por favor, dê uma força, ajude aí no crescimento do canal e também no crescimento da divulgação das boas informações e boas aulas, tá ok? E um ótimo estudo para vocês, ok? Valeu, não se esqueçam de se inscreverem no canal e dar um likezinho aí no vídeo, valeu? Obrigado e até a próxima. Temos os sustenidos e os bemóis também. Como a gente viu aqui na quarta corda, nós tocamos o Fá, o Sol e o Lá, além do Mi, que é a primeira corda solta, né? Então temos uma outra nota aqui entre o Fá e o Sol, que pode ser tanto o Fá sustenido, né, quanto o Sol bemol. Então isso chama-se enarmonização, é enarmonia. É o mesmo som com a possibilidade de dois nomes diferentes. Se você estiver no Fá e você aumentar meio tom, você chega no Fá sustenido.